Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional de hoje, dia 7 de outubro, sabadão, hoje dia de descanso, hoje dia de estar com a família e hoje é dia de devocional também, dia de nós podemos estar meditando na palavra e para isso eu separei um devocional assim, mega ultra especial para você meditar junto comigo hoje. Bem, o tema de nossa mensagem hoje é da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto. Vou falar de novo, ó. Da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto. Pastor, que palavra é essa? Queridos, uma palavra sensacional que eu tenho certeza que você vai gostar muito de meditar nessa palavra junto comigo hoje. Amém? Por isso, antes de nós iniciarmos, deixa eu fazer aquele convite especial para você que ainda não é inscrito no canal. Temos muitas pessoas que nos acompanham, que nos assistem diariamente e que ainda não é inscrito no canal. Queridos, dá uma olhadinha lá, vê se você já é inscrito no canal. Se você não for, se inscreve lá. Se inscreve no canal, faça parte da família Ministério Zoe e venha estar com a gente todos os dias, tá bom? E, claro, ativa o sininho de notificação para você receber a notificação dos vídeos. E deixa o seu like e deixa o seu comentário nos vídeos aí para apoiar, interagir e que a gente possa aí movimentar esse algoritmo do YouTube e alcançar mais pessoas para a glória de Deus, tá bom? Então vamos lá. Sabendo do tema, quero que você possa abrir sua Bíblia aí, lá em João, capítulo 3, verso 14. João, capítulo 3, verso 14. Esse capítulo vai estar falando, queridos, inicialmente, do verso 1 até o verso 21, do encontro de Jesus com Nicodemos. Lembrando que somente no livro de João é que nós vemos essa passagem do encontro de Jesus com Nicodemos. Quem que era Nicodemos? Nicodemos era uma autoridade entre os judeus, mas que gostava muito de ouvir Jesus, Ele sempre estava ali perto de Jesus para ouvir ele. E nesse encontro, Jesus falou aquela frase corriqueira que nós falamos muito na igreja e que falamos muito para as pessoas: necessário vos é nascer de novo. E dali começa um diálogo entre Jesus e Nicodemos. Jesus começa a falar da vinda dele, se apresenta a Nicodemos como sendo o Messias, e ele fala simplesmente para Nicodemos o que nós vamos ler agora em João 3,14, que diz assim, ó: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crêem tenham a vida eterna. Então, nessa conversa, Jesus se apresentou, falou: olha, eu sou o Messias. E assim como foi levantado a serpente lá no deserto, para que eles não morressem, assim também é necessário que eu seja levantado naquela estaca, para que todos aqueles que creem em mim também não morram, mas tenham a vida eterna. Daí você pode pensar: mas pastor, que história é essa da serpente no deserto que eu não conheço? Ótimo! Eu peço que você possa abrir sua Bíblia lá no livro de Números, capítulo 21. É uma história muito curta, mas muito interessante para que nós possamos meditar. Números capítulo 21, verso do 4 a 9, vai dizer assim, ó: partiram eles quem? O povo de Israel, que tinha saído do Egito, tá? Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Que comida que era essa, queridos? Que eles estavam detestando? O maná que Deus fazia cair do céu. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo
e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Então agora fica muito mais fácil de você entender esse contexto, o tema, né? Da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto. Queridos, vamos aqui então meditar. O povo lá de Israel pecou, reclamou, se rebelou contra Deus como nos tempos de hoje. Pessoas revoltadas, rebeldes, pessoas que não conseguem andar com Deus, ou começam a andar com Deus e no primeiro momento, que primeira tentação, primeiro problema, primeira tribulação que passa, já abandona Deus e ainda fala contra Deus ainda, fala contra a igreja, fala contra pastores, contra líderes religiosos. Foi a mesma coisa que aconteceu lá no tempo de Moisés. Só que quando eles fizeram isso, Deus lançou neles uma praga, que era aquela serpente. Deus enviou várias serpentes contra aquele povo e muitos deles foram mordidos, muitos deles morreram. Quando eles viram que aquilo era algo enviado por Deus, simplesmente eles voltaram até Moisés e falaram: nós pecamos contra Deus e pecamos por ter falado contra você. Nós pecamos de ter nos rebelado contra Deus, porque Deus nunca deixou faltar nada para eles, queridos. Nada. Deus nunca deixou faltar pão, nunca deixou faltar água e nunca. Se você ler a palavra de Deus, você vai ver que as roupas cresciam no corpo deles, as sandálias cresciam nos pés deles, os pés deles não se incharam no deserto, água não faltou, comida não faltou. Quando eles pediram carne, Deus deu carne para eles. Então, ou seja, Deus nunca deixou faltar nada para eles. Mas eles eram um povo rebelde, um povo que realmente ia de encontro à palavra de Deus, tudo aquilo que Deus ordenava para eles, eles faziam tudo ao contrário. É a mesma coisa de hoje em dia, não muda nada. É a mesma coisa. A diferença é que naquele tempo Jesus não tinha vindo ainda à Terra. Mas aqui nós vamos ver um prenúncio. O que é um prenúncio? Já Deus mostrando o seu plano de salvação e de libertação para aqueles que crescem. Aqui no caso de Moisés, Deus ordenou a ele fazer uma serpente de bronze, colocar numa estaca, num poste, né? Colocar ele num poste e nesse poste colocar aquela serpente. Então quando a pessoa era mordida, ela olhava para aquele poste, ela lembrava do seu pecado, da sua rebelião, e ela se arrependia daquilo e ela era curada. Quando Jesus estava falando com Nicodemos e falou sobre essa passagem para Nicodemos, Jesus estava falando para Nicodemos algo que Nicodemos conhecia. Nicodemos conhecia essa passagem, sabia dessa história de Moisés, da serpente colocada ali num poste, ele sabia disso. Então Jesus falou de uma maneira que Nicodemos entendesse, para que Nicodemos pudesse fazer aquele raciocínio: hoje as pessoas são pecadoras, as pessoas se voltam contra Deus, as pessoas muitas vezes não têm esperança, então vai ser necessário que erga numa estaca, num poste, o Filho do Homem, o Cordeiro imolado, um sacrifício perfeito, para que todos aqueles que olhem para aquela cruz e vejam Jesus Cristo naquela cruz, derramando aquele sangue, com seu corpo moído na cruz, creia que Ele é o Salvador, creia que Jesus é o Salvador e seja liberto da escravidão do pecado, das dores, das doenças e de todas as maldições. Porque as serpentes também eram uma maldição. A reclamação, a murmuração era um pecado que escravizava aquele povo. Hoje, o pecado, a maldição, ela é uma situação real na nossa vida hoje em dia.
Mas quando você olha para a cruz, você vê que aquilo é uma esperança. Quando você crê verdadeiramente na morte de Cristo, que Ele naquela cruz, Ele é o sinal da nossa esperança. Ele é a nossa esperança real, verdadeira, que nos cura, nos liberta e nos livra de toda maldição. Nós somos curados e libertos. Mas você pode pensar assim, mas pastor, tá, então quer dizer que se eu estiver doente, se eu estiver vivendo uma maldição e olhar para a cruz de Cristo, eu vim para Jesus, creio em Jesus, eu já sou liberto? As pessoas têm que entender que na cruz de Cristo não tem nada automático. Nada automático. As pessoas acham que aceitei Jesus, me batizei, pronto, agora já estou livrão agora, libertão. Você levou uma vida inteira errada, uma vida inteira em pecado, uma vida inteira carregando aquela maldição nas costas. É necessário que você olhe para a cruz. E olhar para a cruz, você não consegue olhar de longe, você vai chegar perto da cruz. Você vai se conscientizar do seu pecado, você vai se conscientizar de pecados geracionais, de heranças geracionais que foram geradas pela tua família. E ali você vai colocar na cruz de Cristo. É assim que funciona. Você leva para a cruz de Cristo, você renuncia, você confessa os seus pecados para que você seja curado, liberto e que todo o efeito daquela cruz tenha um efeito na tua vida. As pessoas que ali estavam em Israel, lá no deserto, sabia que a serpente estava lá no poste. Mas somente aquelas que olhavam para aquela serpente de bronze no poste é que era curado e permanecia vivo. Mas se ela olhasse para aquela cruz, mas ela não lembrasse do seu pecado, da sua murmuração, não visse aquelas maldições da serpente à sua volta, não ia fazer efeito nenhum na vida deles. Não era algo automático. Fui mordido pela cobra, vamos supor que aqui é o poste com a serpente, então eu fui mordido pela serpente, olho para a cruz, pronto, já estou curado. Não era isso. É olhar para o poste, ver a serpente e raciocinar qual é o meu pecado. Qual é o pecado que me afastava, que me escravizava, que me prendia. Daí a cruz de Cristo é a mesma coisa. Não basta você se batizar, me batizei, pronto, acabou, lindo, maravilhoso, legal, é o começo. Mas você olhar para a cruz de Cristo pela fé, e não é você adorar a cruz de madeira com Jesus lá pendurado, não. Mas é pela fé, pelos olhos da fé, você olhar para aquela cruz e falar, Jesus morreu ali. Derramou teu sangue, o seu corpo foi surrado, moído por minha causa. Então eu estou entregando aqui, Senhor, todos os meus pecados, as minhas culpas, as vezes que eu menti, que eu roubei, que eu enganei, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, eu quero renunciar, pedir perdão, carrego a maldição dos meus familiares, do vício da bebida, das drogas, das doenças que se repetem, eu estou aqui cancelando, Pai, e renunciando toda essa herança maldita na minha vida. E daí, queridos, uma pessoa que vai estar junto com você, pessoa que entenda nisso, que entenda a palavra de Deus, que compreende a palavra de Deus, vai orar com você falando, Pai, nós concordamos com a oração dessa pessoa que trouxe até a sua cruz todos os seus pecados, todas as dores, todas as maldições, e ele creu verdadeiramente no Senhor. Por ele crer no Senhor agora, Pai, nós clamamos a tua misericórdia, a cura, a libertação da vida desse homem e dessa mulher. E assim a pessoa é verdadeiramente liberta. Por isso que a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade não é somente você conhecer a palavra de Deus, é você entender como que com a palavra de Deus pode te levar a ser livre, a ser salvo. E isso você encontra em Jesus. Olhando para Jesus, assim como a serpente foi levantada no deserto, no poste, é da mesma forma Jesus Cristo foi levantado para poder libertar e curar pessoas. Por isso do nosso tema que eu disse, da mesma forma
que Moisés levantou a serpente no deserto. É necessário que nós venhamos olhar para a cruz de Cristo pela fé e não fisicamente, não idolatrando, não criando uma escultura, não, mas pela fé e levar os nossos pecados, nossas enfermidades, nossas dores, todas essas maldições hereditárias que nós carregamos na cruz de Cristo e junto conosco, como está lá em Tiago 5,16, alguém eu possa orar conosco para que nós possamos ser curados no nosso corpo, na nossa alma. Porque quando Jesus morreu na cruz, queridos, ele liberou o perdão e liberou a bênção e se fez maldição por todos nós. Assim como aquele poste foi erguido e foi colocada aquela serpente de bronze para que todo o povo de Israel fosse curado, mas era curado somente aquele que olhava e meditava naquilo. Você me entendeu? Assim é a cruz de Cristo para o cristão. Assim é o significado da morte de Cristo para nós cristãos. Amém? Esse tema poderia correr, queridos, por horas e horas e horas, e seria uma delícia falar, porque nós iríamos falar sobre um monte de temas aqui. Mas eu trouxe uma palavra para que você possa meditar nesse ponto específico. Da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, você tem que entender que você tem que olhar para a cruz de Cristo para você ser livre, para você ser liberto, para você ser curado e para você renunciar a toda a maldição que você tem na sua vida. Amém? Vamos orar então? Querido Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por esse dia 7 de outubro, sabadão. Abençoa o nosso dia, guarda-nos, proteja-nos, Pai. Traga um dia abençoado, guardado e protegido por Tuas mãos. Dá-nos saúde, direção e sabedoria, Pai, para que nós possamos ter um dia abençoado junto da nossa família, da nossa casa, Pai, para que nós possamos assim honrar o Teu santo e poderoso nome, Pai, junto com a nossa família, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E nos vemos daqui a pouquinho, às 22 horas, no Minutos de Oração, aqui no canal Ministério Zoe, com a pastora Rita. Amém? Um grande abraço e que o Senhor Jesus te abençoe. Tchau, tchau.